Estão aparecendo aí na sua tela 10 valores diferentes, 10 valores com características bem específicas. Você pode até pausar esse vídeo e tentar responder a seguinte pergunta: você consegue dizer qual é o tipo primitivo de cada uma delas? Faz esse exercício, pausa esse vídeo, tenta responder cada valor o seu tipo primitivo e se você conseguir, meus parabéns. Mas se não conseguir identificar todos, é só você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou explicar cada um deles para você. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de PHP moderno. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora o trabalho dessa aula vai ser identificar, reconhecer e conseguir classificar os tipos primitivos para determinados valores. No vídeo anterior nós falamos sobre constantes, sobre variáveis, regras para nomeação, a gente viu como fazer uma atribuição, o operador de atribuição, o recebe, e eu falei no vídeo anterior que era muito importante você saber identificar tipos primitivos. Pois então, chegou a hora da gente começar a aprender quais são as classes de tipos primitivos do PHP. Não sei se você sabe, existem 3 classes, e dentro de cada classe, qual é cada tipo primitivo que existe dentro delas. Mas antes de começar esse conteúdo, vamos a um recadinho importante de um dos nossos patrocinadores. Logo após esse recado, vamos a um assunto da nossa aula que eu disse anteriormente, que são os nossos tipos primitivos em PHP. Tá gostando do curso de PHP moderno, né? Ele tá bem caprichado. Tão caprichado como todos os cursos que a gente sempre criou aqui no canal do Curso em Vídeo. Mas saiba que também a gente tem uma outra plataforma, só que essa não é gratuita, de cursos fechados. E você não precisa ficar comprando cada curso individualmente. Pagando uma mensalidade, você tem acesso a todos os vídeos que estão disponíveis lá. O nome dessa plataforma é Estudonauta. E você pode acessar o Estudonauta apontando o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, ou então no link que tem aqui na descrição do vídeo. E a grande vantagem do Estudonauta é, você tem cursos inéditos e alguns cursos que estão no Curso em Vídeo também estão lá, só que lá você pode tirar dúvida com a nossa equipe. Tá fazendo a aula, surgiu uma dúvida? Vai lá, pergunta, a galera responde. E essa aula de tipos primitivos sempre acontece em qualquer curso de programação. Você pode ter feito curso comigo aqui dentro do canal do Curso em Vídeo, ou qualquer outro canal, ou qualquer outro tipo de livro, existe sempre os princípios de tipos primitivos. Isso porque toda linguagem de programação possui dados, se organiza com constantes e variáveis, e essas constantes e variáveis têm tipos. E é importante eu deixar claro aqui, o PHP não é uma linguagem de programação fortemente tipada. Ela é fracamente tipada. Isso é, o tipo é definido de forma dinâmica, de acordo com o valor que você faz a atribuição. Inclusive, as variáveis são também do tipo dinâmico. Elas podem variar o seu tipo de acordo com o andamento do processo do script. E se você não está entendendo nada disso, relaxa, já já você vai compreender. E como eu disse anteriormente, nós temos 3 classificações, 3 classes de tipos primitivos dentro da linguagem PHP. E essas categorias são os tipos escalares, os tipos compostos e os tipos especiais. Na verdade, na grande maioria desses primeiros passos do seu curso de PHP, nós vamos nos focar simplesmente nos tipos escalares. Mas saiba que existem os tipos compostos e também os tipos especiais. Os tipos compostos, inclusive, serão vistos em módulos mais para frente desse curso. Mas hoje eu já vou dar uma palhinha para você conseguir entender e poder classificar cada um desses valores. Inclusive, vou te ensinar um comando muito especial do PHP que pouca gente ensina nos primeiros passos. Fica até o final, você vai aprender pra caramba. E como eu disse anteriormente, nosso foco principal vai ser nos tipos escalares. E são justamente eles que nós vamos ver exatamente agora. Então vamos ver os tipos primitivos escalares baseados num exercício que a gente fez na aula anterior. E se você não viu o vídeo anterior, por favor, cara, não vai dar mole de perder um monte de informação que existe no vídeo anterior. E se você está pensando assim, mas eu já sei o que é variável constante, já sei utilizar. Cara, eu ensinei um monte de coisa interessante, pode ser que uma delas você não saiba ou seja útil de uma maneira diferente de explicar que eu passei no vídeo anterior. Então, ó, aqui em cima da minha cabeça, sempre tem a playlist completa do primeiro módulo do curso de PHP. Clica lá e assiste as aulas na sequência. Isso é muito importante para você. Então, no vídeo anterior, nós vimos essas variáveis. Eu declarei essas 4 variáveis, no exercício, um dos exercícios da aula anterior. Então, criei a variável sobrenome, a variável idade, a variável peso, a variável casado. Você vê que eu não leio cifrão sobrenome, cifrão idade. Eu leio assim, variável sobrenome, variável idade. A gente viu isso no vídeo anterior. Vou fazer atribuições a essas variáveis. Então, eu botei o símbolo de igual. Na verdade, o símbolo de igual ele é um operador de atribuição.
Então eu não vou ler como igual, eu vou ler como recebe. Nós vimos isso também na aula anterior. Vou colocar o sobrenome recebe Silva, a idade recebe 84, o peso recebe 85,9 e casado recebe true. Então eu tenho uma pessoa que tem a sobrenome Silva, tem 34 anos, pesa 85 quilos, quase 86, e é casada. E para cada uma dessas variáveis, criadas, tem um valor, e esse valor vai definir o tipo primitivo dessa variável. Então eu tenho 4 variáveis e eu tenho 4 tipos primitivos diferentes para cada uma delas. Vamos começar com a primeira ali, ó, sobrenome. Sobrenome, eu já citei na aula anterior, é uma variável do tipo string. Por que string? Esse nome é muito utilizado em um monte de linguagens de programação. String significa cadeia de caracteres, em tradução livre que a maioria dos livros utiliza. Então, aqui, ó, string são sequências de letras, números e símbolos sempre representadas entre aspas. E é importante dizer o seguinte, no próximo vídeo acho que a gente vai ver isso. Para o PHP, existe diferença entre usar aspas duplas e aspas simples. Tem um pequeno detalhe aí que você vai ter que aprender. Mas, independente de aspas simples ou aspas duplas, você chama de string no PHP. Então essa primeira variável, sobrenome, ela é uma variável do tipo primitivo escalar string, beleza? Anota essa parada aí. Vamos passar para a segunda, ó. Sendo assim, a variável idade que está ali do lado é do tipo int ou integer. O PHP utiliza esses dois nomes. Você vai ver um pouquinho mais para frente que dá para utilizar essas duas nomenclaturas, int ou integer. E ele é um valor numérico inteiro, aquele que vem sem a parte decimal. É aquele número que não tem vírgula. Por exemplo, quantas casas você tem? Ah, eu tenho uma casa. Eu tenho 8 casas. Ninguém tem 8 casas e meia. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 45, né? No momento que você está vendo esse vídeo, eu já fiz 45. No momento que eu estou gravando, estou com 44. Então a minha idade, no momento, é 44 ou 45. Não é 44,5, 44,9. Então são números inteiros. Já o peso, para número inteiro, ficaria muito difícil de representar, porque o peso tem os gramas, não é isso? Por exemplo, salário tem os centavos. Existe sempre uma parte decimal. Para isso, eu vou utilizar uma dessas palavrinhas, float, double ou real. Abre um parênteses importante aí no seu caderno. A palavrinha real deixou de existir a partir da versão 7.4 do PHP. Então, se você está fazendo algum concurso que considera o PHP antes da versão 7, existe a palavra real. A partir do 7.4, né, e 8, como a gente está vendo agora, na verdade 8.2, não existe mais a nomenclatura real, somente float e double. Então anota isso daí. Eu também vou te provar que não existe mais a palavra real. Então, independente, float, double ou real, para o PHP é a mesma coisa. Para outras linguagens de programação, se você estudou C, se você estudou Java, existe uma diferença entre double e float. Uma diferença, inclusive, de espaço de memória requisitado. Para o PHP, não tem isso. É a mesma coisa. E uma dessas aqui são números, são valores numéricos reais que vem com a parte decimal depois do ponto flutuante. Aquele pontinho ali, 85,9, que é o valor do peso, aquele ponto é chamado de ponto flutuante ou floating point. Por isso que utiliza float ali do lado. E esse número que tem vírgula, se você estudou matemática alguma vez na vida, são os números classificados como números reais. São números que existem, podem ser representados em forma de uma fração, ou que tem uma parte decimal. E o último valor ali, o casado, está com o valor true, que é verdadeiro. Essa variável casada ela só vai aceitar 2 valores, true ou false, que é verdadeiro ou falso. E existe um tipo primitivo, escalar, exclusivo para isso, que é o tipo booleano, que é o tipo bool ou boolean. Valores do tipo boolean são valores lógicos ou booleanos que aceitam apenas os valores verdadeiro e falso, né? True ou false. E, cara, cuidado com os valores true e false, no caso do PHP, na hora de escrever eles na tela. Existem uns detalhezinhos que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas toma cuidado. E quando você manda exibir uma variável, né, do tipo boolean na tela, no caso do PHP, ele não vai mostrar as palavras true e false. Tem que tomar cuidado. Eu vou tentar mostrar isso nesse vídeo, só o básico, mas mais pra frente a gente vai entender mais peculiaridades sobre esse tipo, que é tão utilizado. Tem gente que acha que não é utilizado, mas utiliza assim. Então esses aí são os 4 tipos primitivos escalares, né? Lembra que existem 3 características, 3 classificações. Os escalares, os compostos e os especiais. Os escalares são 4 tipos primitivos. String, int ou integer, float double ou real e bool ou boolean. Então são esses 4 tipos primitivos escalares. E aí vamos voltar para aquele primeiro slide dessa aula, onde eu botei 10 exemplos de valores, né? Vou colocar aqui todos os valores que eu coloquei anteriormente. São exatamente os mesmos valores. E eu pedi que você, mentalmente ou anotando, classificasse cada um deles
com o tipo primitivo escalar que cada um se relacionasse. Isso é possível, não sei se você fez esse teste e chegou a hora de eu te dar a resposta. Então vamos analisar cada um dos valores e determinar que tipo primitivo seria esse valor. Começando com o primeiro ali, ó, RJ. RJ está com aspas. Qualquer um desses valores que estejam com aspas aparecendo aí na tela pode gabaritar, pode marcar a opção. Ele é um valor do tipo string, ou cadeia de caracteres. Esse ficou bem fácil. Inclusive, vários outros aí também ficaram bem fáceis e podem ser grandes pegadinhas. O segundo aí, ó, 3.1415 seria o valor de π. Se eu tenho ponto flutuante, é só você lembrar disso. Existe um pontinho ali. Se tem ponto flutuante, ele é do tipo float ou double. Lembrando que para o PHP não tem diferença. Ele vai escrever float em certos momentos, vai escrever double em outros momentos, e nem vai escrever mais real porque, né, a gente está na versão mais atualizada. Mas float e double dá no mesmo. E esse é o tipo primitivo da nossa segunda variável. A terceira variável, 17. 17 ali não tem parte fracionária, não tem ponto flutuante. Não tendo ponto flutuante, não é um número real, é um número inteiro. Logo, ele é do tipo int ou integer. O próximo ali, true, né? Lembra? Se eu uso o valor true ou o valor false, ele é do tipo booleano ou bool, ou boolean. E esses 4 primeiros foram facinhos. Agora a gente vai começar a dificultar um pouquinho mais. O que seria esse quinto valor aí? Abre aspas, fecha aspas. Fala, pô, mas coisas entre aspas são strings. E quando não tem coisas entre aspas, ainda assim é uma string? Sim, ali eu tenho uma string vazia. Então eu tenho uma string que não tem conteúdo nenhum. Só por eu ter as aspas representadas ali, esse valor, né, que é o valor vazio, não confundir vazio com nulo, é sim um valor do tipo string. O próximo ali, menos 19. Qual foi a classificação que você colocou? Então vamos analisar. Ele não tem aspas, então ele é um número. Ele não tem ponto flutuante, então ele não é float. Aí você fala assim, pô, mas ele não é inteiro também porque ele tem o símbolo de negativo. Números inteiros podem ser positivos ou negativos. Então, menos 19 é sim um valor do tipo int. Vamos para o próximo. False. Aí você vai falar assim, ah, não, false é booleano. Só que presta atenção, a palavra false está escrito entre aspas. Se estiver escritas entre aspas, é do tipo string. Já já eu vou te mostrar uma maneira de você testar todos esses aqui e garantir que isso é verdade. O próximo valor é bem curioso. Você vai falar assim, 0x1a. Pô, tem um x, tem um a, mas não tem aspas. Se não tem aspas, não é string. 0x1a, qual é o tipo desse valor? O tipo desse valor para o PHP é tipo int. Poxa, mas tipo int? Ele só pode ter dígitos, né? De 0 a 9. Não, ele só pode ter dígitos, de acordo com a base numérica. Nesse caso aqui, todo número em PHP começado com 0x é um número representativo da base hexadecimal. E na base hexadecimal, né, então os dois primeiros ali, 0x, identificam, é um número hexadecimal. 1A é um número em hexadecimal. Você aprendeu bases numéricas, a gente tem um curso de bases numéricas básico aqui no curso em vídeo, se você quiser dar uma olhada depois. Mas 1A é um valor em hexadecimal, que os dígitos de hexadecimal não são de 0 a 9, são de 0 a f. Então, 0x1a é um valor inteiro. Anota essa parada aí. O próximo, 3E2. Você deve ter ficado com a mesma dúvida. Pô, peraí, 3E2 também é um número hexadecimal. Não é porque não começa com 0x. Todo número em hexadecimal começa com 0x. Todo número em binário no PHP começa com 0b. Todo número octal começa com 0. E quando eu tenho a letra E, né, 3E2, é a mesma coisa para o PHP que eu escrevesse 3 vezes 10 elevado ao quadrado. 3 vezes 10 elevado ao quadrado seria 300. Então, 3E2 é a mesma coisa que 300. Claro, então se é 300 é número inteiro. Não. Todo número representado por potências é um número float ou double. Já já eu te mostro também. Inclusive, eu vou até forçar a barra para que ele seja inteiro. Vou te mostrar a coerção. E por último, esse ficou fácil, né? 1024. Você fala, é fácil, é inteiro. Não é não. Dá uma olhada. É 1024 entre aspas. Se está entre aspas, mesmo sendo um número, ele é do tipo string. Ele vai ser considerado como um tipo primitivo escalar do tipo string. Ficou claro? E mesmo que não tenha ficado claro, vai ficar claro a partir de agora, porque a gente vai para o computador e vamos criar alguns exercícios que exemplificam o uso de tipos primitivos em PHP. Então vamos lá. No último vídeo, eu utilizei apenas um online PHP. Você pode falar assim, poxa, mas então não dá para eu testar no meu PHP local? Dá sim, inclusive esse é que eu vou começar testando no meu PHP local. Mas eu também vou usar o online PHP, porque ele, como eu disse anteriormente, me permite testar coisas em versões diferentes do PHP. Isso é muito útil para mim. Então vamos lá. Basicamente, eu já estou aqui com o Apache ligado e o meu localhost com o curso de PHP. Se você não sabe como chegar até aqui, é porque você pulou algumas aulas, né? E aí não tem como. Eu fiz várias aulas de configuração,
de botar o servidor online, de como acessar essa pasta, enfim. Eu vou também abrir essa pasta, vou abrir a pasta aqui, a pasta do curso PHP, que está lá dentro de aplicativos, XAMPP, htdocs e curso PHP. Se você está no Windows, é c:/XAMPP/htdocs. Então eu vou abrir a pasta curso PHP, não clica em nenhum desses aqui, clica na pasta. Estou com a pasta selecionada, clica em abrir pasta e ele vai abrir a pasta aqui para mim. Então já tem lá exercício 0, 1, 2. Vou clicar aqui fora para ficar essa borda azul e vou criar uma pasta nova, que é o EX003. Dentro do EX003, então, seleciona aqui, ó, EX003, cria um novo arquivo, que é o index.php. Dentro do index.php, vou digitar, ó, exclamação, vou colocar o código base de HTML e vou botar aqui, ó, tipos primitivos em PHP. Aí vou fazer um exemplo aqui. Vou criar o meu PHP base, certo? Minha super tag PHP, que a gente fez utilizando uma extensão específica, que é a nossa Awesome Snippets, que a gente instalou também num vídeo anterior. Cara, vai na playlist aqui em cima da minha cabeça. Então eu já tenho aqui, vou atualizar, já tenho o exercício 003 e se eu clicar não vai ter nada, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir o index vazio. Tá vazio porque não tem nada para fazer aqui. Vou até criar um H1 aqui no HTML, que vai ser teste de tipos primitivos. Agora eu consigo ter aqui testes de tipos primitivos. Beleza? Não se esquece que eu estou com o autosave do editor ligado e nós tivemos também uma aula ensinando como habilitar o autosave, configurar o Visual Studio Code para ficar bonitinho para o PHP. Então tudo isso foram nas aulas anteriores. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para você. Vamos entender essa coisa do 0x, do 0b, né? Das bases numéricas no PHP. Vou criar aqui uma variável n de número, e eu vou colocar aqui, eu vou botar assim, num, para ficar mais claro ainda. É um número, e eu vou colocar aqui, 300. Se é um número inteiro, eu mando escrever na tela, vou escrever assim, ó, o valor da variável é num. Ponto e vírgula no final, não pode esquecer. Vou atualizar aqui, ó, o valor da variável é 300, sem problema. Se eu colocar aqui, ó, 0x, se eu botei 0x logo no início, é um número em hexadecimal. Se eu colocar 1A, 1A é o seguinte, 16 elevado a 0 vezes 10, que vai dar 10, 16 elevado a 0, que vai dar 1, vezes A, que é 10. Então vai ser 10, e 1 vezes 16 elevado a 1, 16 elevado a 1 dá 16, vezes 1 dá 16. 16 mais 10 dá 26. Então atualiza aqui, ó, 26. Ah, agora, Bárbara, como é que você fez essa conta? Isso é o cálculo de bases numéricas. Você tem que ter feito o curso de bases numéricas para poder entender isso. É essencial entender bases numéricas para entender PHP? Não. Mas o que é importante é o seguinte, se você está fazendo prova, inclusive, você está fazendo preparatório para fazer um concurso e cai PHP, se isso aqui cai, filho, você pode ter certeza, não é difícil de fazer, mas a grande maioria das pessoas vai errar. Então, eu tenho aqui um número, que é 1A, em hexadecimal, que é o valor de 26. Outra coisa, ó, lembra que eu botei, se for, em vez de 0x, 0b, bzinho minúsculo, se eu botar 1010, 1010 em hexadecimal é o número 10. 101, que é o número 11. Então, eu venho aqui, ó, atualizar, 101, o valor da variável é 11. Então, ele não vai escrever em binário, eu só representei em binário. Outra coisa importante, olha só, se eu colocar aqui, ó, 010, 0x, ó, anota aí na sua casa, ó. Você vai botar assim, ó, vou botar um comentário aqui. 0x é igual a hexadecimal, 0b é igual a binário e 0 é octal. Então, se eu boto 010, ele não vai mostrar, 010, 0 à esquerda, ignora, ele vai escrever 10. Não é, ó. Quando você faz isso daqui, ó, ele mostra 8. Por que ele mostra 8? Porque 0 em octal é 8. E esse 0 no início significa que esse número é octal. Cuidado que isso aqui, cara, num concurso, numa prova, numa pegadinha, pode inclusive estar na sua prova do curso em vídeo isso, tem um 0 no início, é um número octal. 0b, binário. 0x, hexadecimal. Tranquilo? Vou transformar isso aqui em comentário, só você colocar aqui, ou seleciona tudo, se você está no Windows, você seleciona tudo que você quer transformar em comentário, segura Ctrl, ponto e vírgula. Segura o Ctrl, aperta ponto e vírgula, que ele vai transformar em comentário. Beleza? Então, tá lá. Já testamos aqui os tipos primitivos. Outra coisa que eu vou fazer, vou te mostrar um comando interessantíssimo. Vou criar uma variável chamada v, e essa variável v de variável, vai ter o valor, por exemplo, 300. Se eu quiser, se eu usar o echo, eu mostro o valor. Existe um comando que é o vardump, assim, ó, vardump. É uma função interna do PHP. Var é variável, dump é despejo. Isso é, ele vai despejar, ele vai definir, ele vai mostrar, despejar na tela todas as informações que ele tiver sobre essa variável. Então, por exemplo, se eu boto vardump de v, ele não vai mostrar somente o valor, ele vai mostrar o valor e o tipo primitivo, tá vendo? Então, se v é 300, eu usei vardump nesse v, ele vai dizer, ó, o valor é 300 e ele é um valor do tipo inteiro. Mesma coisa, eu vou botar aqui, ó, 45.2. Atualizando, olha lá, ó, ele vai
escrever que é float 45.2. Ele botou até um complemento aqui do valor que ele considerou aqui na memória. Então, ele é do tipo float. Outra coisa, se eu colocar aqui true sem aspas, ele é um valor do tipo boolean. Então tá lá, ó, bool true. Se eu colocar aqui Gustavo, ele vai mostrar que a variável é do tipo string, tem 7 caracteres e é a string Gustavo. Certo? Então o vardump é muito útil, não para um software pronto, mas é muito útil para a gente conseguir testar o tipo primitivo de cada um deles. Então o vardump é algo muito importante quando você está aprendendo a desenvolver, né? Principalmente nessa parte de tipos primitivos. Vou transformar aqui em comentário. Faltou uma coisa para mostrar, ó. Eu posso fazer isso daqui, ó. Vou deixar separadinho, vou criar uma variável num e vou colocar aqui aquele valor que tinha lá na lista. 3E2. 3E2, se eu mandar escrever na tela, o valor é num. Ponto e vírgula, e vou executar aqui, ó. O valor é 300. Por que é 300? 3E2 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 2, certo? Eu ainda botei elevado a 2 assim, mas você sabe que é 3 elevado a 2, beleza? Não esquece isso aqui também. É importante que você teste isso. E outra coisa, também dá para fazer isso no PHP Online, tá? É só você abrir o PHP Online, deixa eu abrir aqui que eu já estou com ele aberto, e fazer lá, por exemplo, variável n recebe 3E2. Eu escrevo o valor é n. Ponto e vírgula. Dá no mesmo. Só que a vantagem é que eu consigo treinar em qualquer lugar. Lá, o valor é 300, para 3 é 2. Por exemplo, 5 é 3. É a mesma coisa que 5 vezes 10 ao cubo. 5 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 5.000. Tranquilidade? Se eu quiser testar o tipo primitivo disso, deixa eu fazer no VS Code de novo. Se você quiser, aquilo que eu falei, qual é o tipo primitivo de 3E2? Vou botar isso aqui como comentário. Qual é o tipo primitivo de 3E2? Eu faço o seguinte, ó. Num é 3E2, que dá 30, né? Que é 3 vezes 10 elevado a 2. Se eu mandar um vardump dele, do valor num, ele vai dizer que é 300 e a gente pensa assim, vai botar aqui inteiro, né? Só que, na verdade, ele vai como float. Sempre que eu utilizo potências, no caso aqui é 10 ao quadrado, ele vai considerar como do tipo float. E como eu disse anteriormente, eu falei assim, cara, dá pra gente forçar a barra. Em vez de esse 300 ser do tipo float, eu posso forçar a barra dizendo que ele é do tipo int. Então eu posso fazer isso aqui, ó, tipo int. Eu coloco entre parênteses o tipo. E aí eu disse que lá no slide que serve int ou serve integer. Integer. Tudo em minúsculo, tá? Então serve também. Quando eu faço isso daqui, eu tô forçando, ó, vou atualizar. Agora, ele é 300 do tipo int. Isso é, eu estou dizendo 3E2, que é o 300, só que eu já te disse que o PHP, quando eu uso potência, ele força que seja float, mas eu coloquei aqui o tipo, né, forçado, né, integer, na frente. O nome disso daqui é coerção. Deixa eu botar aqui, ó, coerção, certo? Utilizar coerção, muito útil em várias linguagens de programação. Por exemplo, vou criar outro exemplo aqui. Vou criar aqui, ó, outro num recebe 950. Só que eu vou botar 950 assim, ó, 950. Se eu mandar vardump dele, da variável num, como a gente analisou anteriormente, vai aparecer o valor 950, só que do tipo string, porque está entre aspas. Vamos ver, ó. Ele é string de 3 caracteres, 950. É a string 950. Mas como é que eu faço para considerar isso como int? Vou fazer assim, int. Eu fiz a coerção. Pega esse 950, joga para inteiro e joga dentro de num. Ele vai fazer aqui, ó. Agora eu tenho o valor inteiro 950, porque eu mandei. Mas se eu quiser 950 como float? Vou botar aqui, ó, float. Botei float, atualizei. Agora ele é 950 do tipo float. Eu disse o tipo primitivo aqui. Então assim, o PHP, ele não tem declaração de variável. Não, eu declaro a variável como do tipo float, declaro como tipo int. Não, mas você só atribui o valor, ele automaticamente declara. Para isso o PHP, a partir da versão 8, tem um tipo primitivo chamado mixed, que é mixed, né, que a gente já vai ver ele escrito, que ele considera qualquer um dos tipos, certo? Então toda variável ela é do tipo variante, que no caso do PHP 8 agora é mixed. Então ele aceita qualquer tipo, tá? Então aqui eu faço a coerção dizendo que 950 string eu quero que se considere como float. E ele considerou, tá lá, ó, 950 é do tipo float aqui, porque eu quis considerar isso para mim. Outra coisa importante, ó, como eu disse, a palavra pode ser float, pode ser double, que vai dar no mesmo. Tá vendo? Ele não mostra double, ele mostra float aqui para mim. E a palavra real, na versão 8.0, não existe mais, tá vendo? Ele já até riscou aqui para mim. Mas eu boto aqui, ó, tá dizendo, ó, o real cast. Cast é a correção, tá? Casting de tipo.
foi removido. Utilize float no lugar dele, tá? Lembra que eu falei que na versão 7.4 isso foi modificado. Então, eu vou botar aqui float e ele vai voltar a funcionar. Ah, mas dá para testar nas outras versões? Dá. A gente tem o PHP online, né? Um online PHP, que eu consigo fazer exatamente isso. Ó. Eu vou criar uma variável x e vou colocar 500. O valor. Se eu mandar o vardump dessa variável, da variável x, ele vai mostrar que x é do tipo inteiro, certo? Tá lá, ó. X é 500 do tipo inteiro, tá lá. Se eu mandar aqui float, ele vai mandar lá para mim. Vai executar, já escreveu float. Mesmo que eu escreva double, ele vai manter como float, certo? Vai ser float aqui. Se eu colocar real aqui, ó, ele já não riscou, mas ele vai dar o mesmo erro. Vai dizer que real não existe mais, tá? Real casting has been removed. Foi removido. Eu estou na versão 8.2.1. Se você quiser, você pode testar. Além da 8.2.1, vou testar... Lembra que eu falei, ó, 7.4 e vou testar 5.6. Então eu quero testar esse código que usa a palavra real nas versões 8.2.1, 7.4.3 e 5.6.4. Vamos executar. E você vai ver, ó, na 8.1, o real não funcionou. Na 7.4, também não funcionou. Já na 5.6, versão anterior, o float 500 funciona sem problema nenhum. Foi a partir da 7.4. Vamos lá na 7.3. Vou desmarcar o 7.4 ou botar 7.3. Na 7.3, se tudo der certo, ele ainda existia o real. Então, ó, vamos lá. Na 8.2, ele diz que o real não existe. Já na 7.3 e na 5.6, ele joga para float. Viu? Então, a palavra real, ela existia. Então toma cuidado, você está fazendo um concurso, ele bota real, considerando a versão do PHP. Se for 8.2, se for a 7.4 para cima, real não existe mais. Se for anterior a isso, se o teu concurso, sei lá, está utilizando PHP 7 ou PHP 5, a palavra real aqui para o casting funciona sem problema nenhum. Isso é uma ótima questão para você também. Outra coisa que eu falei para você tomar cuidado com o tipo booleano, né? Vou botar aqui, ó, tipo booleano. Vamos criar lá, variável casado, recebe false. Isso é, não é casado. Vou mandar escrever na tela o vardump. O vardump vai ser fácil. Ó, vardump de casado. O vardump, ele vai mostrar de boa. É booleano, o valor false. Tá lá, o valor false, booleano. Sem problema. O problema aqui vem... Deixa eu botar como comentário. Quando eu uso o echo ou o print. Vou botar como print agora. Tanto faz, tá? Vou botar um print. E vou botar aqui, ó. O valor para casado é casado. Tá? Lembrando que essa primeira palavra casado aqui é a palavra casado e essa aqui é a variável casado. Vamos executar. Olha lá, ó. O valor para casado é e não mostrou. Isso porque o valor false, no caso do PHP, dentro de um echo ou de um print, é vazio. Então, se a variável for booleana e tiver com o valor falso, ele vai mostrar vazio. Se for verdadeiro, ó, por true, casado true, ele não vai mostrar a palavra true, ele vai mostrar 1. Então, no caso do PHP, true, booleano, é 1. False, booleano, é vazio. Só que tem mais do que isso, tá? Na verdade, true é 1 ou qualquer outro valor que não seja false. E o false é 0, é null, é vazio, tem algumas características específicas. A gente vai deixar isso para ver um pouco mais para frente. Mas o que eu quero que você entenda e anote é, para uma variável booleana, se eu mando escrever na tela com echo ou com print, o valor true é 1 e o valor false é vazio, tá? Você segue a gente nas redes sociais? Você sabia que a gente tem perfil em quase todas as redes sociais que existem por aí? Pois então você pode acessar esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e seguir a gente em todas as redes que você tiver perfil. Isso vai ajudar a gente a ter um outro contato com você, um contato mais próximo. Eu vou mostrar nas redes sociais a transformação desse cômodo aqui em um estúdio e sempre que tiver coisa nova, eu sempre aviso lá primeiro. Vai, segue a gente, não custa nada. E para finalizar essa aula, que já está ficando um pouquinho mais extensa, mas eu te dei muita informação, anota essas paradas todas aí, nós vamos ver os outros tipos primitivos. Isso porque eu falei que existem os escalares, a gente viu os escalares, que são string, inteiro, real, né, que é o float, e booleano, mas nós temos outras duas categorias, não sei se você lembra. A gente viu que existem outras categorias, né? Que são os compostos e os especiais. O compostos para o PHP são dois tipos, que são o array e o object, que eu vou mostrar para você como é que funciona, né? Nesse vídeo ainda. E os especiais, que são o null, o resource, o callable e o mixed. O mixed que eu citei aqui, esse último mixed daí, anota também, surgiu a partir da versão 8.0, que é um tipo primitivo que representa todos os outros tipos primitivos. Então, mixed significa inteiro, real, string, booleano, resource, callable, null, array e object. Beleza? Então, vamos voltar ali para o código para eu te mostrar como que um vardump mostraria, por exemplo, o array e o object. São os mais simples dali.
Então, olha só, vou voltar a comentar tudo aqui e vou criar uma outra variável aqui. Para eu botar um array, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Vou chamar de vet, que é o vetor. Vou criar um vetor aqui em PHP. Simples, abro o colchete e boto os valores 6, 2, 9, 3 e 5, sei lá. Vamos fazer um vardump dele. O vardump de vet. Se eu mandar escrever vet, quer ver, ó, vou mandar um echo. O vetor é vet. Olha o que vai acontecer no PHP. Ó, o vetor é, ó, array to string conversion. Não existe conversão de array para string, mas eu consigo utilizar o vardump de vet. E aí ele vai mostrar na tela o tipo primitivo, olha lá, é um array de 5 posições. A primeira posição está com o valor 6 inteiro, a segunda posição está com o valor 2 inteiro, a posição 2 está com, a terceira está com o valor 9, a quarta está com o valor inteiro 3 e a última está com o valor inteiro 5. No caso do PHP, eu consigo, por exemplo, botar 2.5 aqui, Maria aqui, consigo botar false aqui, consigo usar vários tipos primitivos dentro de um mesmo array. Mas você vê aqui, ó, que ele escreveu array e aqui, ó, atualizando, eu tenho lá, ó, eu tenho na posição 2, na segunda posição, né, a posição 1 é um float, na posição 2, né, que é a terceira, um string Maria, depois eu tenho na última posição um booleano falso, então eu consigo ter vários, mas o que importa é que o tipo primitivo é array, tá? E para finalizar, eu consigo, por exemplo, mostrar que é um object. Por exemplo, mais para frente a gente vai ver. Vou criar uma classe pessoa em PHP e ela vai ter um atributo privado, um atributo do tipo string, que isso mudou agora no PHP, ele permite fazer isso, vai ter um nome. Eu tenho um atributo nome dentro da classe pessoa. Quando eu crio uma variável, sei lá, a variável P é uma new pessoa. Essa variável P, tá? Ela vai ser criada e eu vou dar um vardump nela, na variável P, ponto e vírgula no final, e vou atualizar aqui. Tá vendo? Pessoa, a variável P é um object da classe pessoa, que tem uma instância só, essa é a primeira instância, 0, e eu tenho o nome, né? Tá vendo? Que é privado, certo? E não foi inicializado. Então eu tenho aqui um object também. Então eu tenho vários tipos primitivos que não são escalares. No caso, object e array são tipos primitivos do tipo composto, mas também existem os tipos especiais que a gente vai ver mais pra frente aí no curso. Beleza? Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Chegamos ao final de mais um vídeo bem completão aqui, não tem do que reclamar. Nós vimos bastante tipos primitivos, nós entendemos que existem os tipos escalares, compostos e os especiais. Os escalares são os tipos string, inteiro, real, né, que é o float, booleano. Nós temos os tipos compostos, que são o array e o object. E nós temos os tipos especiais, que a gente não viu, mas eu consigo enumerar para vocês, que são o nulo, o resource, o callable e o mixed. Anota essas paradas, porque isso tudo pode cair em prova e é importante que você conheça. Eu me despeço por aqui e no próximo vídeo a gente vai aprender um pouco mais sobre as strings, como fazer concatenações e como fazer interpolações nessas strings. É um conteúdo simples, é um conteúdo tranquilo, mas é muito importante que seja dito. Eu me despeço por aqui, mas a gente já tem encontro marcado para o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.